Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar logo do primeiro programa, presidente. Seja bem-vindo. Obrigado, Enio. Eu quero saudar a você. A página aconteceu em Joinville, né? E desejar muito sucesso nesse novo momento agora que você está tendo. Te acompanha há muito tempo. Parabéns, o aconteceu em Joinville. E a gente falar também de política, é importante, né? Tem futebol, tem variedades, mas tem política também, né? Sem dúvida. Presidente, me diga uma coisa, em outras ocasiões, o senhor esteve muito perto de assumir a Câmara de Vereadores, inclusive ela é dada pelos especialistas, ela é dada como certa a presença de Maurício Peixe como presidente da Câmara, e na última hora houve reveses inexplicáveis e não aconteceu. O senhor teve essa dúvida também nesta vez, ou dessa vez foi uma negociação mais segura? Como é que foi? Olha, sabe que a presidência hoje eu entendi porque eu perdi as duas vezes que eu fui candidato antes, né? Não cheguei, né, ir para a eleição porque desistimos antes. Porque tem interesses fortes, né? E desta vez eu encontrei um grupo de 8 vereadores que me apoiaram junto comigo e mais os 3 vereadores do Novo, do qual nós acertamos com eles a questão principalmente da Câmara Independente e da liberdade de a gente tratar de assuntos e os projetos irem para frente. Então, esses 8 vereadores eu quero agradecer, que foram de palavras, porque sofreram todo tipo de pressão na casa deles, família, inclusive até Florianópolis, pessoas de Florianópolis, deputado estadual, o presidente da Assembleia Legislativa quis interferir aqui, né? E outros, deputado federal, deputado estadual, e não conseguiram mudar, porque eles são de palavras. Então, eu quero até nominar aqui os vereadores que tiveram já nesse primeiro momento comigo, né? Que foi o vereador Diego, lá de Piraberaba, né? Todos eleitos pela primeira vez. A vice-presidente minha, a vereadora Tânia Larson, que era vereadora, se reelegeu. O William Antonese, do Direita Livre, né? Também o pastor Acindínio e o Kiko, do restaurante, os 2 são novos. Também teve junto conosco nessa primeira, na votação aqui, se eu não me esquecer, porque são muitos nomes, né? São 8, na verdade, junto comigo. Foi o Brandel Júnior também, que esteve conosco. Então, esses vereadores com muita postura, determinação e por uma Câmara com liberdade, uma Câmara independente, votaram o nosso nome, além dos 3 vereadores do Novo, que foi o Alisson, o Neto Peters e o Érico. Presidente, o senhor é um vereador experiente, conhece o regimento da casa como ninguém, mas essa legislatura tem uma característica justamente bastante diferente que o senhor mencionou, que é a inexperiência da absoluta maioria dos vereadores. Isso é um aspecto positivo do ponto de vista do eleitor. O eleitor está feliz, houve uma grande renovação. Mas do ponto de vista político e para o presidente da Câmara, isso é bom, é ruim? Como é que o senhor avalia nesse primeiro momento? Olha, veja bem, nós nunca podemos mudar 100% a Câmara de Vereadores. Isso é ruim, e eu sempre falei isso. Se não ficar alguns vereadores lá com experiência do Legislativo, vai ficar muito ruim para o andamento da Câmara. Então tem que haver sempre uma mescla. E nesta agora mudou muito mais. Ficaram somente 4 vereadores da última legislatura e teve mais o vereador Sidney, que já tinha sido vereador uma vez. O restante dos vereadores são novos e estão com muita determinação, muita vontade de trabalhar. E esse momento é bom para a cidade, mas principalmente para mim, eleito presidente, para fazer as mudanças. Porque a população quis mudanças e nós já começamos a fazer as mudanças na Câmara de Vereadores com o entendimento de vários vereadores. Como, por exemplo, já vou entrar nessa questão que talvez fosse a próxima pergunta. Nós, por exemplo, vamos acabar com a diária dos vereadores. Era um clamor aí da população porque houve muito abuso na legislatura passada. Então, de vereadores vão mexer também na diária dos servidores, diminuir. Outra questão que nós fizemos é diminuir o recesso parlamentar. Todo trabalhador ele tem 30 dias de férias. Nós não temos férias, nós temos recesso. Nós ficamos trabalhando, mas vamos começar então no dia 15, 16 de janeiro, para no dia 17 de dezembro, começa no dia 16 de janeiro. Isso já está aprovado. Vamos retirar aquela verba de gabinete que cada vereador tem direito de R$3.000. Então vai dar uma economia aí em 4 anos de 700 e poucos, quase R$1 milhão, como também as diárias vai passar de R$1 milhão a economia. Tinha 3 carros alugados.
vai ter um carro somente. Diminuímos 25% do contrato da telefonia celular. Eu mesmo queria acabar, mas pelo contrato, tem multa contratual, não é possível, vamos levar mais um ano. No final deste ano, então, nós acabaremos com a questão da telefonia celular. Também fizemos outras ações, agora na pandemia. Hoje começa a Câmara de Vereadores, tem retorno e tinha vários servidores que estavam em casa fazendo trabalho home office. Chamamos todos para a Câmara, vamos entrar no decreto do governo do Estado e municipal. Então vamos adequar e todos voltando ao trabalho. Tem outras situações que nós estamos estudando, né? Para implementar e diminuir aí essa carga, mas temos que fazer investimentos na Câmara. Talvez essas medidas todas que foram mencionadas e que são saudáveis, né, só foi possível realizá-las justamente porque houve uma grande renovação. Talvez fosse bem mais difícil se não houvesse essa renovação. Agora, um aspecto que ficou da última legislatura e que se cobrava muito, que se tentou aprovar e não se conseguiu, foi a tal famosa CPI do Rio Matias. Parece que agora isso vai acontecer. Já aconteceu, né? Já foi aprovado, foi o primeiro ato que nós tivemos, e aí foi assinado pelos 19 vereadores com uma ação nossa, né, que iniciou, vários vereadores queriam, fizemos. E hoje de manhã teve a primeira sessão da CPI das obras de macro drenagem do Rio Matias, e começou muito bem. Nós sabemos onde nós queremos ir, onde que nós vamos chegar. Muita gente diz, pode terminar em pizza. Ali a gente, julgando inclusive da imprensa, antecipadamente, diz, isso vai terminar em pizza. Conforme você pensa que é uma CPI. A CPI não é para prender ninguém. Não é para sair pessoas presas de lá, pode até acontecer, se houver mentira, porque ele está sob juramento e tudo. Mas não é para prender ninguém. É para apontar responsabilidades. O que foi feito com os 44 milhões de reais que já foram empregados na obra? Por que foi feito tantas notificações, 54, se não me engano, e a Prefeitura não tomou providência? Então, tudo isso vai vir à tona, material de segunda qualidade colocado, obra parada que era para fazer em 2 anos, está 6 anos, isso tudo vai ser levantado e apontado responsabilidade. Presidente, é claro que eu vou recorrer mais à sua experiência política do que alguma informação privilegiada que o senhor tem. O prefeito eleito, Adriano Silva, ele é um prefeito inexperiente, ele nunca ocupou cargo público, ele é de um partido que tem algumas características bem peculiares, né? Ele não se alinha muito com os demais partidos, né? Tem uma certa independência, o que até é salutar, mas a gente sabe que na prática isso pode tornar a situação mais complicada. Hoje o prefeito, ele tem uma maioria tranquila na Câmara. Essa maioria é uma maioria robusta, sustentável? O que o senhor pode falar a respeito? Bom, em primeiro lugar, ele não tem a maioria na Câmara. Ele tem o seguinte, ele tem uma situação conosco, conversado com vários vereadores. E aí eu falo desses 8 que formaram o primeiro grupo e depois mais os 3 do Novo, que daí são deles, são do Partido Novo. Nós temos uma Câmara independente, que quer o bem da cidade de Joinville. Nós vamos discutir pontos importantes para a cidade, com relação às obras do Rio Matias, que daí independe da CPI. Hoje já fiz o questionamento para o secretário e vamos chamar isso lá. O que vai ser feito? Vai ser só dado uma arrumada, passado asfalto, mas queremos saber o futuro da obra. Queremos saber, e já vamos perguntando, por exemplo, sobre minha sugestão, sobre morador de rua em Joinville. Hoje nós temos mais de 1000 pessoas em situação de rua. Nós vamos cobrar do prefeito. Vamos cobrar a agilidade nas questões dos alvarás de construção, que foi a proposta dele de governo, imediatamente. Então nós vamos cobrar. Então esse diálogo com o Executivo vai ser muito salutar para a cidade e para os poderes, né? Então o senhor afirma que o prefeito hoje não tem maioria na Câmara, não, ele tem uma simpatia. Ele não quer a maioria, ele não vai trabalhar nesse sentido de situação, oposição, nós conversamos já sobre isso. Conheço o Adriano há muito tempo, trabalhei no Laboratório Catarinense 20 anos com o pai dele, sou muito amigo. E quero ajudar ele e a cidade de Joinville. Não adianta ajudar ele se a cidade de Joinville não for bem. Então nós vamos cobrar, e por essa experiência que nós temos, eu posso ajudar muito ele, mas sem troca de favores, né? O que os vereadores querem, aí eu tenho que colocar bem claro, os vereadores querem que ele atenda os pedidos dos vereadores. Por quê? Nós somos
vereadores e temos 3 prerrogativas. A primeira delas é fazer leis. A segunda é fiscalização, porque nós vamos fiscalizar. Agora, o terceiro é ser intermediador da cidade com o executivo, da população com o executivo. Essas ruas todas aí que estão emburacadas, boca de lobo entupidas, muro caindo, árvore caindo, nós pedimos a eles para que eles façam essas melhorias e eles atendam. Então, nós precisamos que a prefeitura atenda às reivindicações dos vereadores, que não é em benefício do vereador, mas é em benefício da população. É a população que pede para nós as melhorias e nós vamos pedir ao executivo e ele tem aí o dever de atender. A relação, como que pode afetar essa situação que atinge todo o Brasil, né, de muita pressão em cima do governo federal, o governo estadual, o governador acabou de escapar de impeachment, inclusive, responde ainda algumas coisas. Como que isso afeta a situação de Joinville? Como é que Joinville está inserida em relação ao governo do estado e ao poder público federal? Bom, primeiro eu vejo que o Brasil é um país fantástico, de recuperação e impressionante. Nós temos uma indústria muito bem qualificada, de pontas, inclusive, com muito equipamentos novos, modernos e a tecnologia. E nós temos uma agricultura muito forte. Então, o Brasil se recupera muito rápido, independe de governo, de presidente. Pode acontecer, já aconteceu impeachment de presidente e o Brasil não parou. Então, vejo que o Brasil se recupera. O estado de Santa Catarina é um dos que mais produz e também é muito eficaz. Esses problemas políticos que acontecem não podem afetar a produtividade, né? Investimentos que tem e o crescimento do PIB. E isso o Brasil é muito bom. A política atrapalha um pouco, mas o que está por trás da política que é o pior. Os interesses aí é que afetam realmente, como está acontecendo no Brasil, né? Querendo derrubar um presidente agora. Não é o momento, não é a hora. Mesma coisa que o governador, ele errou, fez errado, e aí vem a pergunta com o novo, né? Ninguém pode governar sozinho. Tu não pode governar sem o legislativo, sem essa relação, não de troca de favores, mas de conversa política, né? E o governador quis fazer isso, não quis atender ninguém, foi nariz empinado, está aí agora já abrindo a guarda. Inclusive mudou de comportamento. Mudou, né? Totalmente de comportamento. Para concluir, a pandemia ainda não encerrou, as vacinas estão chegando, a Câmara está acompanhando de perto o processo da chegada desse imunizante para Joinville? Com certeza, né? E vamos cobrar e acompanhar e fiscalizar. Mas aí o prefeito já tomou medidas boas, não quis aparecer em cima da pandemia, isso é uma qualidade que ele teve. Em alguns lugares a gente viu aí foguetório, né, de tudo quanto é jeito. Ele não, conduziu muito bem, está conduzindo. Agora não depende só da cidade. Nós temos, por exemplo, a cidade de Joinville, seringas disponíveis para atender a população. Não temos a vacina, porque a vacina depende do governo federal, que vem para o estado e o estado distribui para o município. Nós temos o melhor sistema do mundo de distribuição hoje, que é através do SUS. Nenhum país tem a situação do Brasil. Estados Unidos, por exemplo, mais de um mês já fazendo a aplicação da vacina, tem 5% da população vacinada. O Brasil, em menos de uma semana, já tinha 1% vacinado. E se tiver vacina, por exemplo, Joinville tem capacidade de vacinar 5 mil pessoas por dia. Veja. Né? Então, é muita gente. O que falta é chegar a vacina. É chegar a vacina. Chegando a vacina, vai aqui, com certeza, dar certo. Vereador Maurício Pencher, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, agradeço muito a sua presença. Espero que o senhor retorne outras vezes aqui para conversar conosco. E convido os vereadores também para dar satisfação dos seus trabalhos aqui. Enio, desejo que Deus te abençoe. Sucesso a você, aconteceu em Joinville. Estarei sempre disponível. Obrigado. Muito obrigado. Amém.